Jujutsu Kaisen módulo quebrou todas as métricas de poder. Com as revelações do novo capítulo, até mesmo os feiticeiros mais fortes da Terra parecem não ser grandes coisas quando comparados com os Simurianos. Também, com a introdução de como funciona a habilidade do Maru e o significado do terceiro olho, podemos dizer que acabamos de entrar em uma nova era onde os níveis de poder serão reescritos. Por fim, um novo vilão final é introduzido e talvez os netos do Yuta precisem fazer duas coisas: ultrapassar os feiticeiros da Era de Ouro e formar uma aliança interplanetária. Bom, sem demorar mais, o capítulo 9 de módulo já começa de onde o último parou. Depois que o canal foi construído, tudo estava indo muito bem. Porém, do mais absolutamente nada, chegou a notícia de que a filha do chefe de Deskunti havia sido devorada por um Kallian. Também, com uma arte linda, ficamos sabendo o motivo pelo qual os Simurianos possuem esses três olhos e o porquê do povo de Rumel adora os Kallians. Basicamente, o terceiro olho desse povo é a fonte de Roluluka, o que significa basicamente a energia amaldiçoada que conhecemos. Diferente dos humanos da Terra, mais especificamente japoneses, que tem uma ligação direta entre o cérebro e a energia amaldiçoada, Simurianos têm um órgão próprio para isso. Outra coisa, a energia amaldiçoada em si é gerada através dos sentimentos negativos das pessoas, o que é aglomerada e dá origem ao que conhecemos como maldições. Feiticeiros Jujutsu são aqueles que aprendem a controlar essa energia e fazê-la circular através de seus corpos, mentes e almas, ao invés de deixá-las vazar. Cara, uma outra coisa que também é muito importante é a maneira de como energia negativa é convertida em energia positiva no próprio cérebro, o que basicamente divide em destruição e construção. Sabe o que é outra coisa que faz isso, só que de uma maneira muito mais direta? Bom, esse terceiro olho. Nos é dito que esse olho só derrama lágrimas no momento do nascimento e da morte do indivíduo, o que significa que são em duas situações cósmicas extremas de criação e destruição. Ou seja, diferente da galera da Terra, aparentemente os Simurianos conseguem gerar uma grande quantidade de energia por conta desse olho, sem precisar do ambiente externo. Porém, o povo de Rumel derrama uma lágrima em uma outra situação, quando um Kallian morre. É importante ressaltar que o derramamento dessa lágrima pelo terceiro olho exerce uma pressão tão grande no cérebro que pode ser fatal. Então, se em algum momento alguma outra tribo quisesse eliminar o povo de Rumel, bastava lançar um exército contra as criaturas sagradas que possivelmente iria matar grande parte das pessoas. Dito isso, para que essas coisas não acontecessem, todo tipo de medida precisa ser tomada. Mas nesse caso, uma outra coisa aconteceu. Deskunti alegou que alguém da tribo de Rumel levou um Kallian até lá de propósito, pois as feras tinham sido exterminadas do território deles há muito tempo. Pensando nisso, Deskunti quer uma compensação que exige 90% do território de Rumel, incluindo a parte do canal. Caso não seja aceito, uma guerra irá ser iniciada. Obviamente me parece ser uma acusação falsa, porque Rumel estava se beneficiando muito de uma parceria com outras tribos. Dito isso, possivelmente aqueles que detêm o poder de Deskunti armaram para que isso fosse dito. Além de bolar esse plano, eles saíram na frente e mandaram um mensageiro para propor um duelo. Aparentemente, a tribo de Deskunti resolve tudo nesses duelos sagrados, pois é normal entre os Simurianos que os mais fortes detenham autoridade. As condições desse evento são muito simples. Se eles vencem, eles podem acabar com seus oponentes até atingirem seus objetivos. Por outro lado, se perderem, eles aceitam as demandas do inimigo. Basicamente uma maneira bem simples e nada tribal de resolver um conflito. Ao invés de centenas, milhares de pessoas morrerem, é muito melhor você definir isso em um evento de 1 contra 1, onde esses guerreiros são previamente selecionados por cada um dos lados. Isso me lembra, sabe o que, pessoal? The Beginning After the End. Se você não leu, eu aconselho que leia. O mundo futurístico que o Art viveu, que é o personagem principal, onde todos os confrontos e conflitos eram resolvidos, fazendo com que os reis lutassem. Bom, de qualquer forma, depois de ouvirem que essa disputa será através de um duelo, alguns cidadãos ficaram mais calmos. Rapidamente, eles se viram para o Dura e depositam todas as esperanças nele. Nos é contado que muitos anos atrás, antes mesmo da vila do povo de Rumel ser destruída e dos gêmeos nascerem, Deskunti fez um torneio onde vários guerreiros se reuniram e Dura foi o campeão.
Todos ali alegaram que o cara era o Simuriano mais forte existente até aquele momento. Chegando aqui, eu parei e pensei no que discutimos no vídeo passado, o poder que ele resolveu mostrar e a maneira como Maru e Croix haviam crescido. Na teoria faria sentido se ele fosse tipo o Gojo desse mundo, mas eu não poderia estar mais enganado e o povo de Rumel também. Porém, o que não faltou foi aviso, porque o próprio Dura não achava isso. Independente no fim, o Dura aceitou o duelo, porque a recusa resultaria em um confronto ainda pior. Contudo, no dia desse grande evento, todos ficaram sem ar e sem esperanças. O representante de Deskunti era Dabura. E antes mesmo de lutarem, a aura que esse cara passava era aterradora. Todos tiveram aquela mesma sensação que os humanos tiveram lá no capítulo 2, como se estivessem diante de uma calamidade, que até mesmo Sukuna iria pensar duas. Não consigo concluir a frase. Não, tô brincando. É aquilo que muitos dizem nos comentários. Todos são mais fortes que o Sukuna até enfrentar ele, não é mesmo? De qualquer forma, continuando, o Croix não conseguiu se segurar e logo perdeu a linha, implorando pro Dura sair fugindo, dizendo que ninguém ali iria culpá-lo. Pelo contrário, todos sempre seriam gratos a ele até o fim por ter se candidato a lutar em uma batalha perdida e por ter reestruturado Rumel do zero. Independente desse pedido vindo do seu filho adotivo, Dura não iria fugir. Na real, ele se dirige ao Dabura como se o conhecesse há muito tempo. Lá ele pergunta sobre a irmã mais nova do inimigo e rapidamente compreende que ela foi feita de refém. Dabura diz com uma cara triste que não sabe o que fazer mais e que ele foi ordenado a matá-lo. Dura não parece se incomodar com o que vai acontecer com ele e pede algo para Dabura que só iremos descobrir no fim do capítulo. Por enquanto, ele também começa um discurso para que todos ali possam ouvir, afinal, havia mais tribos por lá. Dura explica que o exílio da tribo de Rumel não foi por conta de uma guerra religiosa ou pelos Kalians. Não, foi por conta da invasão de Deskunti nas minas de Mu, um minério especial que consegue converter Hololuka em qualquer tipo de energia. Basicamente, ele converte energia amaldiçoada como quiser. Eles poderiam, por exemplo, fazer um reator nuclear ou qualquer outra coisa. Não sei vocês, mas cheirinho de Mother Flame no universo de Jujutsu. Tá explicado o golpe que foi dado por aqui por Deskunti. Pra ser sincero, eu estou começando a acreditar naqueles boatos que foram falados aqui, que o chefe dessa tribo simplesmente forjou a morte da própria filha para conseguir colocar as suas mãos em um território que é riquíssimo em Mu. Dito isso, Dura finaliza dizendo que gostaria que todas as tribos se unissem para salvar Rumel e pede para que eles sejam aceitos como vizinhos. Obviamente, o chefe de Deskunti não dá a mínima e manda que a luta se inicie. Por alguma razão, o GG cortou a cena, mas pela reação de todo mundo, foi feio. Croix queria partir para cima de Dabura, mas Maru o conteve. A raiva de Croix estava no fato de que o Dabura não tinha lutado com tudo, e isso em si é um desrespeito. Por sua vez, o inimigo pede desculpas por isso, mas a razão pela qual ele se segurou foi porque ele não queria ferir o rosto de Dura. Logo na sequência, nós descobrimos que os dois eram melhores amigos desde muito tempo. Dura foi o único que na época sabia da força de Dabura, porque eu mesmo não gostava de aparecer. Também, durante o funeral, descobrimos o significado de vizinho. Basicamente, é aquele companheiro que entende o motivo de algo ser importante para você. Para o Croix, as últimas palavras do seu pai adotivo não faziam nenhum sentido. Ser vizinho daquela galera era impossível. Depois do funeral, o povo de Rumel se juntou para discutir quais seriam seus próximos passos. Enquanto uns queriam evacuar as mulheres e crianças antes do ataque de Deskunti, outros queriam morrer lutando. Afinal, não havia mais nada que pudesse ser feito, pois as terras que sobraram para eles não daria nem para plantar, o que significa que as doenças iriam voltar. Nesse momento, enquanto nada mais parecia fazer sentido, Dabura reaparece acompanhado de uma moça que, sinceramente, eu imagino que seja sua irmã que tenha sido libertada depois dele vencer o duelo. Dabura foi até lá para cumprir aquele pedido que o Dura fez durante a luta deles. Um pedido um tanto quanto curioso. Quando o Deskuntiano os levou até o local do pedido, nós vemos uma quantidade absurda de Mu. O mesmo minério que iniciou a guerra e que tem a capacidade de armazenar e converter energia. Ao chegar perto, Maru e Croix se lembram dos seus momentos com Dura e do seu objetivo de passar adiante a possibilidade de alguém se motivar para fazer coisas boas em prol de Rumel e transformar tudo isso em um ciclo. Ao perceber a oportunidade que Dura havia deixado para trás, Maru rapidamente encosta no Mu e pede a mão do Croix.
Com isso, eles começam a emanar seus Hololukas em conjunto e um brilho toma conta do local. O Mu ali presente começa a flutuar e vai se tornando cada vez mais puro, algo que o próprio Jabaloma achava ser impossível. No fim, alterando a própria matéria e realidade, os gêmeos constroem uma nave espacial para deixar o planeta e irem atrás dos seus próximos vizinhos. Tal habilidade nunca sequer foi vista. Não foi preciso cantos, sinais de mãos, vínculos, apenas o puro desejo de sua energia transformou tudo. Para nossa surpresa, temos a explicação também do porquê Dabura, um Descontiano, estava entre eles. Também fazia parte da promessa que ele tinha feito pro Dura, de que ele iria proteger o povo de Rumel. E, graças a isso, eles têm o poderio bélico para conseguir o que quisessem. Cara, só para pensar que pelo que foi mostrado, eles não são uma civilização ultra avançada. Eles só conseguiram fazer essa jornada espacial por conta do poder dos gêmeos que converteram um minério em uma nave. Agora realmente faz sentido tudo que o Maru vem falando pra Yuka e pro Tsurugi, e também faz mais sentido ainda o Croy ser tão desconfiado e não querer se relacionar com ninguém. Porém, sinceramente, pelo comportamento da Yuka e do Maru, eles têm tudo para se tornarem de fato bons vizinhos.